Família Manaim, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. E se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm sido relevantes para você, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe esse singelo gesto lá de você tocar na setinha, enviar um Maná Diário através das mídias digitais para colegas, amigos, familiares. É uma forma de você semear a palavra de Deus mesmo que digitalmente. E se você não é inscrito em nosso canal, eu peço muito encarecidamente que você o faça. Esse gesto também lhe permitirá estar mais conectados com a família Manaim e caminhar junto conosco enquanto corpo de Cristo. Continuamos com a série Jejum, meditando acerca das vidas de homens e mulheres de Deus reais, que tiveram experiências reais e nos deixaram grandes ensinamentos acerca dessa importante disciplina espiritual. Chegamos ao 7º e último vídeo. Agradeço você que esteve conosco aqui até essa jornada. Se você assistiu os outros vídeos, acredito que isso lhe edificou de alguma forma. Se você não assistiu, sugiro que você assista, que ali traz uma caminhada, uma linha do que o Senhor vem falando conosco acerca desse importante tema. Tivemos um primeiro vídeo ali onde nós meditamos acerca de jejum como um plano macro, né, como um plano introdutório, com lições, com ensinamentos, com alertas acerca de jejum. Meditamos aqui em vidas de homens e mulheres de Deus poderosos, Esté, Daniel, Esdras, Joel, Moisés, homens que deixaram grandes ensinamentos para todos nós. Poderíamos meditar em outros, né, mas senão a série seria muito extensa. Tivemos grandes ensinamentos acerca do jejum, acerca de jejum, ele pode e deve ser um instrumento para nos conectar mais profundamente com Deus, a termos uma ligação mais profunda e íntima com Ele, relacionada a uma intimidade e relacionamento. O jejum ele não deve ser um jejum exclusivista, ele pode sim ser usado como um bem comum, onde pessoas, onde irmãos de fé se unem em jejum em prol de uma causa maior do que eles mesmos. Também o jejum pode ser utilizado como uma ferramenta de coragem, em mediante as bifurcações da vida, os dilemas da vida, quando o medo nos assolar, onde faltar força para enfrentar tais desafios, nós podemos usar o jejum para fortalecer o nosso espírito e seguir em frente. O jejum também ele pode nos mover ao arrependimento dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. O jejum também ele pode e deve também, em nome de Jesus, nos levar a uma ampliação do nosso discernimento espiritual, a ampliação do que é celeste, do que é eterno, nos movendo a uma outra dimensão do que é compreensão do Evangelho. E nesse vídeo final, eu queria trabalhar reforçando esses pontos que já foram abordados nos vídeos anteriores, como eu fiz agora nesse início, e queria também ler um trecho onde Jesus nos deixa uma outra preciosidade acerca de jejum, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso de número 18. Diz assim a palavra de Deus. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Vou repetir o verso 20. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse jejuarão. Então aqui, fazendo uma avaliação de discípulos, era como se pessoas questionassem: Jesus, os seus discípulos não são tão espirituais como os discípulos de João Batista e dos fariseus e dos mestres religiosos, porque esses sim jejuam. E por que os seus não o fazem? E aqui Jesus ele falando de quem ele é efetivamente, né, para os que compreendiam. Eu sou aquele mesmo Deus que esteve com Moisés e a glória era tão grande que Moisés ali ele jejuava por 40 dias e 40 noites, mas a minha glória os enchia. E aqui eles não precisam jejuar nesse âmbito, porque eles estão tão junto comigo, eles não precisam fortalecer o Espírito nesse momento. E nós estamos assim também com grandes missões físicas, diferente de Moisés, que Moisés estava ali mais num acalento espiritual com Deus, ali mais restritivo. Os discípulos de Jesus, eles caminhavam longas caminhadas, tinham grandes esforços e tal. E Jesus disse: nesse momento não é necessário.
Até porque o noivo, que sou eu, estou com eles oferecendo grandes banquetes e eles estão usufruindo da minha grandiosíssima presença. Mas vai chegar um momento que o noivo não estará mais aqui e neste momento eles jejuarão. Então Jesus nos deixou uma ordenança que quando eles não estivessem mais conosco, isso já aconteceu há mais de 2000 anos, que os discípulos deles, que não são só aqueles que estiveram com eles fisicamente, nós somos discípulos desse mesmo mestre, seguimos essa mesma fé, nós devemos sim jejuar para nos fortalecer e nos aproximar com o Pai. Então ali não era preciso porque o Pai já estava muito próximo, mas o jejum ele deve nos conectar com o Pai. Outro ensinamento de Cristo, Jesus nos deixou dizendo algo muito importante. Quando os discípulos tentaram expulsar um demônio de um menino e não conseguiram, Jesus falou, esse tipo de demônio ele só sai com jejum e oração. Então, meu amado irmão, nós temos que entender que jejum sim não é uma disciplina menos importante na vida do crente. Palavra de Deus, oração e jejum, eles têm que caminhar conectadamente, sinergicamente em prol do Evangelho de Cristo. E para finalizar aqui eu queria deixar algumas ratificações, algumas conclusões, alguns ensinamentos finais dessa série para que você possa meditar. E o meu grande desejo é que durante essa série você tenha feito pelo menos um jejum de algo específico. E se não, que essa série, que esse vídeo final lhe encoraje a fazer um jejum. Não um jejum sem propósito, não um jejum por fazer, mas um jejum intencional, racional, buscando o que você vai buscar em Deus, não apenas por troca. A primeira lição é que jejum é algo espiritual e nós devemos que fazer com intenção, com busca efetiva de Deus, porque jejum sem intencionalidade, sem se debruçar mais efusivamente na palavra, sem ter mais oração, mais busca, é apenas dieta. Tivemos que aprender também que jejum com foco apenas de mover a mão de Deus em meu favor, ele pode mais parecer com uma greve de fome e não com uma busca de um relacionamento mais íntimo de Deus. Pois a palavra de Deus prova que existem pessoas que fizeram votos, como foi no caso de Ana, e ali não é muito específico um jejum ou não, mas ela fez um voto específico com Deus, e pode ser até um jejum ou não, e ela recebeu a graça de Deus, mas o próprio rei Davi, um homem muito íntimo de Deus, ele fez um jejum quando foi decretado a punição em relacionado ao seu pecado, e ali o Senhor, ele não mudou a sentença, né? Efetivamente o seu filho morreu. Mas em ambos os casos, tanto Ana como Davi saíram fortalecidos e em outra dimensão do relacionamento com Deus. E o jejum ele não pode ser restrito, como falado, ele pode focar em arrependimento, pode ser focado em discernimento espiritual, em busca por algo maior, em busca de coragem, assim, que o nosso jejum ele faça parte do nosso dia a dia e não somente no me dá, eu quero. Temos que entender que existem diferenças entre jejum e propósitos. Jejum é relacionado a alimento, relacionado a líquidos, que a gente restringe na nossa alimentação por um período de tempo, pode ser mais longo, mais curto. Nós podemos fazer um jejum parcial, que seja tirando do nosso dia a dia alguma refeição, quer seja um café da manhã, quer seja um almoço, quer seja um jantar. Nós podemos fazer um jejum mais duro, como foi o jejum de Esther, que ali ela tirou água e sólido por um período de tempo. Esse é mais aconselhado com acompanhamento médico e da sua saúde. Nós podemos também buscar um jejum que seja mais extenso, mas mais restritivo enquanto ao que me dá prazer na carne, como foi o jejum de Daniel, onde ele tirou ali carne, vinho, que seja nos nossos dias, onde você tira chocolate, pizza, doce, hambúrguer, tudo que lhe dá prazer, teoricamente, pelo menos isso me dá muito prazer em termos de alimentação. Você tira churrasco, você tira tudo aquilo que lhe dá prazer e passa a ter uma alimentação mais restritiva. Isso também é uma forma de jejum. Enfim, meu amado irmão, minha amada irmã, o objetivo dessa série é nos alertar sobre a importância e sobre o poder que existe no jejum e como nós temos negligenciado e não usado isso em nosso favor. E se esse conteúdo trouxe alguma lucidez, lhe abençoou de alguma forma, se você fez algum jejum durante essa série, não precisa dizer o que é, óbvio que não é para trazer glória para você nem para ninguém, mas fala assim, não, essa mensagem me abençoou, eu efetivamente iniciei essa jornada com jejum, isso vai encorajar outras pessoas, ou dizer, não, eu pretendo fazer um jejum, isso também é interessante, e que nós possamos sim compartilhar e comentar, que isso fortalece a fé de todos nós. Se você tem algum pedido de oração acerca de jejum, acerca dessas séries ou qualquer outro tema de qualquer sorte, coloque aqui também, nós
oramos a todos. E eu quero finalizar orando segundo essa palavra, finalizando essa série que muito me abençoou e espero que tenha lhe abençoado também. Senhor Deus, o grande anseio nesse final é uma oração muito simples, muito breve, Senhor. Que o jejum passe a fazer parte das nossas vidas de uma forma intensa, como uma importante disciplina espiritual. E que o Senhor toque, Senhor Deus amado, que o Teu Espírito Santo toque cada um dos que receberam essa mensagem, que ouviram essa série, a se posicionar e a se debruçar num jejum orientado por Ti, um jejum intencional de coração quebrantado, para se aproximar de Ti e viver numa intimidade contigo nunca vista. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Um dia abençoado. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.